Bom dia, pessoal. Vim falar do processo de tomada de decisão. A Lilian já adiantou aqui um pouquinho do tema. E como que a gente coloca dados em ação, no final das contas, né? Antes, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Samira Cardoso, sou cofundadora e CEO da Layer Up, que é uma agência de marketing. Eu juro que eu não vou falar de marketing especificamente, vai ser mais abrangente. Mas é legal contar que é uma agência 360, a gente atende empresas como a Vivo, iFood, Boticário, entre outras. Eu tenho uma formação em marketing e comunicação e, desde 2018, 2019, a gente começou a trabalhar muito a proficiência em dados dentro da agência. Tanto que a gente lançou um hub de conteúdo, que é o datadrivendecision.com.br, onde a gente tem eventos, tanto online como presencial também, que a gente faz em São Paulo. E hoje eu vou falar sobre esse processo de tomada de decisão que transforma dados em ação, mas tem 3 etapas aqui que a gente vai passar. Primeiro, sobre o papel dos dados. Acho que, num evento de dados, tenho certeza que vocês já estão muito familiarizados com esse papel. E o objetivo aqui não é ficar avançando muito na questão da ciência de dados, mas sim no ponto 2, que é o processo de tomada de decisão, né? E quais as ferramentas que a gente tem para executar. Algumas coisas importantes. Quando a gente começou a falar sobre decisão baseada em dados dentro da agência, a gente tinha, inicialmente, um processo muito amador de tomada de decisão, que eu acho que é o primeiro nível que acontece em muitas empresas, talvez algumas estejam lá, avançando, que é uma decisão muito mais por intuição, uma decisão empírica, o que eu conheço, o que eu sei, o que eu já vivi. E aí as decisões, às vezes, elas por acaso deram certo, e isso enche um pouco, infla um pouco o ego ali do gestor, falando, não, eu sou muito bom decisor, eu sei os caminhos, e aí a gente começa a ver erros acontecer. O segundo passo, a evolução disso, é quando a gente coloca dados nesse processo. Então, eu começo a olhar para a minha base de dados, compreender o que eu consigo extrair dali de informações sobre o passado, o que aconteceu, e criar previsões. Aí a gente já tem uma evolução. Mas o estado de arte desse processo é quando o próprio processo de tomada de decisão é estruturado. A gente vai aprofundar bastante nisso. E eu acho que vocês vão conseguir reconhecer se tem ou não tem um processo de tomada de decisão estruturado. Um outro ponto importante é falar sobre essa etapa de dados, né? Então, como que a gente consegue entender quais dados utilizar, sendo que a gente tem um mundo em todas as áreas, seja no marketing, na área financeira, em qualquer tipo de empresa, nos esportes, a gente vai ter um monte de dado diferente. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento sobre a quantidade de dados em algumas áreas de marketing que a gente atua. E um princípio importante que eu consigo tirar dessa análise inicial é que, se eu não souber o problema exato e o que eu estou procurando, eu vou enlouquecer. Porque, olha isso, só aqui, poucos canais, tá? Por exemplo, quando a gente fala de mídia paga, e a gente vai olhar lá no Meta Ads, eu tenho mais de 450 métricas por anúncio. Então, para eu analisar um anúncio, eu tenho 450 métricas, fora as dimensões que eu posso recortar, né? Então, eu quero saber a quantidade de impacto em Florianópolis, visualizado por mulheres. Pronto, daí é uma infinidade. Se a gente for fazer dimensão, vira uma loucura. Por exemplo, em CRM, no Market Cloud, eu tenho mais de 31 métricas por disparo de e-mail. Vocês conseguem imaginar? Um disparo de e-mail, eu consigo analisar 31 métricas diferentes. Então, se eu não souber o que eu estou analisando e o que eu preciso analisar, eu vou enlouquecer. E aí, saindo um pouco aqui da minha zona de conforto, esse é um gráfico de Bitcoin. O que o Bitcoin está fazendo aqui? Eu vi alguns sorrisos, investidores de Bitcoin nessa plateia. Os melhores investidores, eles sabem quais são as variáveis que eles têm que acompanhar. Eles, inclusive, alguns deles
ensinam isso. Tem realmente muitas métricas em todos os mercados, mas o que eu acompanho? Aqui, nesse caso, eu consigo ver as sequências de momentos diferentes na subida do Bitcoin, queda dele, e como isso tem fases muito pré-determinadas, já reconhecidas pelo mercado, e eles têm indicadores específicos que sabem qual que é o momento que a gente está na transição de uma fase para outra. Então, eles falam, bom, aqui, hora de vender, aqui, hora de comprar. Isso está claro no mercado financeiro, nos melhores investidores, mas nem todo mundo tem isso. Então, quando a gente fala de dados, a gente vai ter aquele processo que vocês já devem ter visto por aqui em algumas apresentações. A gente tem dados precisam ser transformados em informações, e, a partir dessas informações, a gente tem insights. De forma mais prática, o que isso significa? Eu tenho dados, eu coleto dados e tenho essas muitas métricas. E aí eu preciso conseguir extrair dessas métricas aquilo que eu vou analisar, como que eu vou recortar isso em indicadores para gerar informações. Então, por exemplo, se eu quero saber se um serviço dentro da agência é um serviço interessante, próspero, importante que eu mantenha, eu vou olhar, por exemplo, o quanto daquele serviço eu vendo, volume. Mas só volume não basta. Será que esse serviço tem um custo de aquisição muito alto? Está fazendo sentido? Eu tenho um churn muito alto nesse serviço, ou muito baixo, então é bom? O meu LTV, no final das contas, é interessante? O lucro que ele deixa é razoável? Então, talvez eu tenha que analisar essa pergunta por uns 5 indicadores diferentes combinados para eu conseguir compreender se, de fato, eu tenho ali um bom serviço ou não. Isso é informação. É conseguir criar esses indicadores, e você pode se basear também nas pessoas, na experiência. E, a partir daí, você vai tomar uma decisão. Mas o processo de tomada de decisão é a parte mais importante. Dado é muito importante, sem dúvida nenhuma. Ele faz parte de uma estrutura bem fundamentada. Mas, se a gente não tiver isso daqui, aí dificulta a coisa. Essa é a tela da foto. Vou até sair da frente aqui, por favor. Tirem a foto, porque a gente vai tratar bastante de cada uma dessas etapas. Primeiro, e parece contraintuitivo, porque a gente não está muito acostumado com isso, mas a gente precisa definir bem o problema. Eu vou falar de um por um já na sequência, então eu aprofundo. Aí sim a gente usa dados para começar a analisar soluções, avaliar, experimentar, tomar decisão. E, no final, um ponto muito importante. A gente precisa de um processo bem estruturado para que a gente consiga avaliar o que a gente fez e aprender. Anotem uma coisa, vou falar agora e vou falar no final da apresentação, eu repito novamente. Tomada de decisão não é algo... Eu posso ficar aqui, eu tenho 20 minutos. Mas eu poderia ficar aqui 20 horas. Eu não ensinaria ninguém a tomar decisão. Porque não é um processo que você ensina, é um processo que você vive e aprende. Mas você aprende pela sua experiência. Só que a gente só consegue aprender se a gente realmente, de maneira bem estruturada, consegue analisar o nosso processo. Porque a gente, muitas vezes, é leviano nas nossas conclusões depois. Sabe aquela coisa do médico que faz um diagnóstico, e aí um diagnóstico está errado, o problema se agrava, você vai num outro médico, aí o outro médico diz assim, pô, estava na cara que era isso e não aquele diagnóstico, mas com as informações que o primeiro médico tinha no momento em que ele fez o diagnóstico, não era tão óbvio assim. Então, às vezes, a gente é levado pelos nossos impulsos. E a gente tem alguns impulsos, padrões, instintos biológicos. Quem fala muito disso, no livro Pensamento Eficaz, que eu gosto muito, tem uma boa parte da tese do pensamento eficaz aqui nessa apresentação, que a gente tem 4 padrões. O padrão da emoção. Então, a gente toma a decisão com base na raiva, no medo, nos ciúmes, enfim. E aí são
somos péssimos decisores quando a gente faz isso, e a gente faz isso mesmo em estruturas corporativas, muitas vezes. A gente toma decisão para proteger a nossa autoimagem, e, às vezes, a nossa confiança ela acaba virando arrogância. Então, eu sei tomar decisão, eu já fiz isso, eu faço esse processo há muito tempo, eu sei o que eu estou fazendo. E aí, quantos de vocês já não ouviram algum gestor falar algo do tipo? Então, ele está tomando decisão no padrão do ego. A gente toma decisão no padrão social. Bom, aqui todo mundo faz assim, nessa cidade, nessa região, nessa empresa, e assim é. E a gente toma decisão também para manter o status quo. Quando a gente é jovem, a gente é mais revolucionário, quer mudar as coisas, mas conforme o tempo passa um pouquinho, a gente vai aumentando os dígitos na idade, e a gente também vai ficando menos propício à mudança, mais confortável na inércia. Então, a gente tem esses padrões. E a gente não enxerga todas as frequências de cor, né? Nosso corpo não faz isso. A gente não ouve aquele apito de cachorro, né? A gente não consegue ouvir. Nosso ouvido não ouve todas as frequências de som. Então, uma lista de valores é importante para você ter dentro da sua empresa e dentro do seu processo de tomada de decisão. Mas agora vamos olhar para aquela matriz de novo, caixinha a caixinha, e abrir um pouco mais em cada um desses elementos. Começando nesse ponto do definir o problema. Muito bem, a gente aprende na escola a resolver problema. A gente é ótimo em resolver problema. O professor dá o problema, a gente aprende a resolver rapidinho. No trabalho, a mesma coisa. Muitas vezes, o gestor chega com um problema, ou ao contrário, a equipe chega com um problema para o gestor, e ele prontamente tem que saber a resposta e tem que resolver o problema. Nós não somos ensinados a pensar no problema. E, geralmente, a primeira descrição que aparece de um problema é aquela que a gente aceita como verdadeira. Por exemplo, digamos que eu tenho um servidor na minha operação que cai regularmente. Ele dá muitos problemas, ele vive caindo, vive travando. Aí eu chego com essa demanda falando, olha, temos um problema no servidor, o servidor é ruim, ele cai direto, constantemente, temos um problema. Aí a decisão então vamos trocar de servidor. Ninguém parou para pensar no problema, tá vendo? O problema já está posto logo de cara. Trocamos de servidor, fomos para um outro servidor e o problema continua no outro servidor. Gastamos dinheiro, tempo, teve todo um processo de passar tudo, enfim. Pepino. E o problema continua. Aí vamos analisar com mais profundidade. Bom, não era o servidor, era uma aplicação específica que tem nos nossos arquivos que estão dentro do servidor que faz com que ele trave. Exemplo hipotético. Mas aí é que está. Eu não analisei o problema, eu não consigo compreender. Então, as empresas, elas costumam resolver problemas errados. Nós, como gestores, como analistas, a gente resolve muito problema errado. Problema errado é aquele problema que ele continua. Eu resolvi parcialmente, dá 2, 3 meses, o problema pipoca de novo, o mesmo problema. Você fala, pô, o que aconteceu? O que deu errado? Por que essa solução não funcionou? Porque a gente está olhando para sintomas. A gente não está olhando para a causa raiz. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é de uma associação de prevenção aos animais dos Estados Unidos, que eles tinham um problema. O primeiro problema era como que a gente pode fazer para que mais pessoas decidam adotar. Eles faziam campanhas de adoção. Quando fazia campanha de adoção, tinha alto volume de adoção de animais. Acabava a campanha, fim. Aí o abrigo ficava cheio de novo. Bom, eles foram entender que a solução que eles arrumaram era péssima, que eles tinham que pensar no problema de um jeito melhor. Foram analisar e descobriram que muitas pessoas entregavam seus cãezinhos, seus bichinhos para adoção, porque elas não tinham como arcar com os custos. E aí eles formularam uma nova solução. Bom, é mais barato para nós ajudar essas pessoas a manterem os seus animais do que abrigar todos eles.
E aí, a pergunta passou a ser: o que tem que ser verdade para que menos cães sejam oferecidos para adoção? E aí, eles foram ajudar a família. Percebe que eles estavam tentando resolver um problema sem pensar no problema e resolvendo de forma parcial. Então, é isso, a gente precisa pensar, quando tem um problema, o que eu desejo alcançar. No caso do centro de adoção de animais, eles queriam ter o centro mais vazio possível. É isso que a gente quer alcançar. Não é ter mais adoção, é talvez não chegar mais animais, quando a gente muda a perspectiva. Então, o que eu quero alcançar e quais são os obstáculos que impedem? No nosso dia a dia, nas empresas, a gente precisa analisar com mais profundidade os problemas. E aí tem 2 princípios que cabem aqui. O primeiro princípio é o princípio da definição. Quem é o gestor, quem está à frente de encontrar uma solução, é também o responsável por definir exatamente qual é o problema. E, de novo, quanto maior o custo, maior o tempo, maior a consequência, se é reversível ou não aquilo que a gente está fazendo, mais a gente tem que gastar tempo nessa etapa, para garantir que a gente está resolvendo o problema certo. E, segundo, eu preciso identificar a raiz do problema. Óbvio, eu não quero resolver um problema no curto prazo. Então, aqui a gente tem algumas notas. Primeiro, é possível e deveria, se há algo complexo a ser realizado, que seja feito em 2 reuniões. Uma para definir o problema, outra para pensar em solução. Outra coisa, a gente precisa entender que os recursos mais preciosos que a gente tem é tempo e capacidade de raciocínio dos nossos melhores colaboradores. Colocar essa galera para resolver problema errado é prejuízo. Então, vamos olhar para esse ponto. Terceira coisa, a gente tem que se perguntar o que as outras pessoas sabem a respeito do problema. A gente não pode ficar com a primeira informação. Às vezes, a gente tem que reunir a equipe e falar: como que esse problema impacta aí na área tal, e na área Y, e na outra, buscar informações para conseguir. Às vezes, já aconteceu na agência, muitas vezes, a gente sofria demais, antes de pensar no problema, de resolver o problema dentro de uma área e arrumar um problema para outra. A área de mídia está com um problema na alocação do time. Solução: vamos criar uma planilha para a gestão de projetos, preencher todos os dias de manhã e alocar melhor o time. Resultado: gestão de projetos, o PO, já tinha 800 planilhas para preencher, passou a ter 930. Quer dizer, eu arrumei o problema de um lado e resolvi... Aliás, eu consertei o problema de um lado e arrumei um problema do outro. É horroroso, né? Você não resolveu problema nenhum, você só causou mais. Outra coisa, validar se a sua solução vai durar no tempo. Será que essa solução, de fato, resolve o problema de forma definitiva? Uma campanha de adoção na primavera resolveu todos os nossos problemas? Vai resolver? Não vai. Aí vai continuar tendo cachorro depois dessa campanha. E aí? Né? Então, não resolvemos os problemas. Bom, identificamos o problema, vamos lá para a nossa base de dados, que já falamos no comecinho dessa apresentação, e aí a gente parte para analisar as soluções. As pessoas, muitas vezes, ficam inseguras e se julgam maus tomadores de decisões porque eles não são bons em antever problemas, e não porque eles são mal tomadores de decisões. E a mesma coisa acontece com pessoas muito confiantes, porque, às vezes, eu posso tomar uma decisão, essa decisão não considerar uma série de problemas que pode acontecer e dar tudo certo, e eu falar: nossa, eu sou uma tomadora de decisão incrível, impressionante, como eu me orgulho de mim mesma. E, às vezes, pode acontecer um pepino, e eu falo: bom, mas eu não sabia que isso ia acontecer, não tinha como prever. A culpa não é minha, não sou eu que sou uma tomadora de decisão ruim. Bom, no outro caso, eu era muito boa, não foi sorte, foi a minha própria capacidade de ser maravilhosa, tomando decisão. E, no segundo caso, o mundo estava conspirando contra mim. Então, a gente precisa parar de deixar as coisas ao acaso e começar a resolver aqui as nossas questões de uma maneira mais eficiente. Então, princípio para isso: a gente precisa pensar no que pode dar errado. Eu vou olhar para os dados, eu vou ver o que aconteceu, eu vou entender quais são as
métricas, quais são os indicadores, como eu organizo essas informações. E, a partir do momento que eu começo a analisar as possibilidades de solução, eu também tenho que pensar, pô, se der certo, vai acontecer assim, assim, assim. Se der errado, o que pode acontecer? Se essa minha decisão for colocada em prática, quais são os problemas que podem incorrer aqui? E o fracasso, ele resulta da incapacidade, muitas vezes, da gente imaginar o fracasso. De falar, opa, ali tem um pepino. Se eu tomar a decisão de descer essa escada agora e falar com vocês, eu posso cair. Eu estou de salto. Eu tenho que pensar, será que vale a pena? Bom, deixa eu continuar aqui a apresentação tranquila. Melhor não fazer uma graça. Então, tem coisas que a gente precisa imaginar. E a gente precisa avaliar também o custo de oportunidades das alternativas que a gente tem. E isso é uma coisa que, muitas vezes, a gente não administra bem. Então, tem um caso também, que é do Andrew Carnegie, que ele é superintendente na Companhia Ferroviária da Pensilvânia, e ele teve um problema. Descarrilhou um trilho, um trem virou no trilho com uma carga muito cara, muito valiosa, e ele precisou definir se ele esvaziava a carga e salvava, né, ali tudo que tinha, ou se ele queimava tudo, os vagões, para poder liberar o espaço na malha ferroviária. Então, ele teve que fazer uma análise de custo de oportunidade. Vai ser custoso, mas ele compreendeu, olhando para dados, que era muito mais custoso o tempo que ia ficar parada a malha. E a gente precisa observar, parece óbvio, mas, muitas vezes, a gente toma o primeiro problema como verdade, toma a primeira solução que aparece como verdade, temos que esvaziar os vagões e salvar a carga. E todo mundo sai correndo para fazer isso, sem antes parar e falar, bom, qual que é a segunda opção mesmo? O que a gente ganha e perde em cada uma das opções? A gente só soluciona um problema e vai atrás de resolver. Mesmo olhando para dados, às vezes a gente faz isso. A gente enviesa e toma uma decisão e vai atrás de resolver. Então, aqui algumas notas também nesse ponto. A gente precisa, né, ponderar esses custos de oportunidade. A gente precisa se perguntar, em comparação com o que essa opção é melhor? Eu tenho uma única solução, não comparo com nada. Por isso, é bom, pelo menos, ter duas. Idealmente, 3, né? E depois, o que vai acontecer se eu colocar essa solução? Qual que é o impacto disso? Eu preciso considerar o fator tempo. E eu gosto muito dessa frase, que dizem que é Einstein. Eu não consegui encontrar a fonte, se de fato é Einstein, então não tenho certeza, mas acredita que ele tenha dito que nem tudo aquilo que é contável conta, nem tudo aquilo que conta é contável. E essa é uma verdade importante também. Às vezes, a gente fica olhando muito para dado e o que importa não está lá. Por exemplo, eu posso vender uma conta para uma empresa que eu vou ter um FII mensal maravilhoso e isso vai me gerar um resultado bem importante como negócio, como empresa, mas aquela empresa fere os valores de muitos dos meus colaboradores. Por exemplo, digamos que seja, sei lá, uma empresa de jogos, só para dar um exemplo aqui, e digamos que isso possa ofender algumas das pessoas que trabalham na agência. Só um exemplo mesmo, tá, gente? Qual que é o custo disso? Pô, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou perder muito o meu time? Eu vou ter um turnover muito alto? Eu vou ter depois um custo de recontratar, de treinar, etc. Talvez eu não consiga contar exatamente o que eu vou perder, mas isso que eu não consigo contar importa. Então, é esse o ponto que a gente tem que fazer na análise. E aí, a gente vai encaminhando aqui para o final, falando da avaliação das opções até a tomada de decisão. E aqui a gente já falou, né, de custo de oportunidade, ROI, etc., mas tem 3 pontos importantes que a gente precisa avaliar. Primeiro, a gente precisa determinar uma solução. A gente brasileiro é bom na gambiarra, né? Levanta 3, 4 ideias, alguém dá um jeito de misturar as 3 e tentar implementar, é uma maravilha. Brasileiro é criativo. Não brinquem com a gente é capaz de coisas loucas, mas não dá para fazer isso. Tem que determinar e seguir um caminho, validar se está na meta, se é aquilo mesmo que a gente quer realizar, e se está claro os critérios, se os critérios estão claros do que a gente vai fazer e como.
Isso é muito importante. Então, a gente, muitas vezes, não faz. Mas, nesse momento da tomada de decisão, ainda mais se for algo realmente muito relevante, é importante a gente buscar especialista, buscar mentoria, conseguir compreender se a gente está com uma perspectiva correta, se a gente... E, quando a gente vai falar com o mentor, não perguntar para ele assim, ó, o que você faria? Perguntar para ele, como você analisa esse problema? Quais critérios você olharia para tomar uma decisão? Essa é a pergunta correta, né? E aí, às vezes, a opinião de um especialista vale mais do que de muitas pessoas nessa análise de contexto. E, claro, se for possível, testar antes de rodar um processo inteiro. Beleza, cheguei na decisão, vou botar ela em ação, quais são os últimos pontos dessa matriz? Lembrando que a gente tem que considerar consequências e o quão reversível é ou não. Cara, se chega uma hora, na imagem anterior, né, tá ali, decidir o mais tarde possível. Mas chega uma hora que deu, né? A gente já tem informações suficientes. E isso a gente precisa compreender também, a hora de colocar em ação. Então, é o princípio parar, perder e saber. Quando que a gente tem que interromper a busca pela solução e colocar o plano em ação? Primeiro, quando a gente parar de coletar informações que são úteis. E, às vezes, a gente fica olhando para dado, e buscando mais fonte e não resolve mais nada. Então, aqui tem um princípio importante. Segundo, quando a gente perde uma oportunidade. E, terceiro, quando fica evidente que a gente já encontrou uma ótima solução para o nosso problema. Às vezes, vale a pena a gente parar de buscar informações, porque elas começam a atrapalhar. E aí, a gente tem que pensar numa margem de segurança. Quanto mais irreversível e mais custoso, maior a consequência para nós, mais a gente tem que pensar em margem de segurança. Então, quando eu tenho mais de uma solução que pode ser boa, talvez eu tenha que ir pelo que menos vai me causar impacto e problema, né, eliminar as piores. Tem uma coisa super importante de mentalidade, que é você conseguir analisar a sua solução pensando, aqui eu fiz uma previsão, botei minha bola de cristal para funcionar, olhei para os dados e falei, opa, tem uma tendência, a previsão é essa, ou aqui eu me preparei, de fato. Eu olhei contextos, eu analisei situações, eu vi as possíveis intercorrências que podem acontecer e eu tenho uma mentalidade de preparação nesse processo. E, claro, sempre que possível, com decisões grandes, a gente tem margem de segurança que consegue cobrir o que a gente vai fazer. Para fechar aqui, é importante que a gente prepare bem a nossa equipe, não só a gente mesmo, como líder, para tomar decisão, como eu falei lá no começo, né? Ter uma lista de valores é importante, mas também explicar para o seu time não só o que eles vão fazer, mas o porquê que a gente vai tomar essa decisão, o que a gente espera como resultado, qual que é o limite, que horas que a gente para. Se a gente não coloca uma trava, amarra a nossa mão de alguma maneira, a gente fica ali insistindo, às vezes, numa decisão que foi tomada, que foi cuidada, só que ela chega uma hora que não dá mais. Sabe o alpinista que vai lá para subir o Everest, e, às vezes, ele chegou um pouco tarde, mas o pico falta poucos metros, ele deveria voltar, porque ele sabe que é muito perigoso, mas ele fala, não cheguei tão longe, e vou parar aqui. Eu vou terminar de subir esse negócio. Aí ele, infelizmente, não consegue concluir a viagem. É assim que acontece. Nas empresas também, a gente tem que saber falar, pô, aqui eu cheguei no limite, mas já investi tanto, já fiz tanto esforço, pois é, mas agora volta, porque pode ficar pior. A gente tem que saber e tem que treinar a equipe para isso também. Por fim, aprendizado. Com tudo isso, quando a gente tem um processo, a gente consegue construir uma linha de raciocínio sobre como foi o processo, o que a gente avaliou no caminho, e a gente vai aprender não só com os nossos sucessos, com os nossos êxitos, mas principalmente com os nossos erros. Só que sem esse processo estruturado, não tem aprendizado. Lembra que eu falei lá no começo, falei que ia repetir agora no final. A gente não é capaz de ensinar, a gente é capaz de aprender, e a gente aprende dessa maneira. Então,
ter um processo de transparência, compreender muito bem o que a gente está fazendo e não esconder da gente mesmo, no final, como que a gente chegou nesse processo de decisão. Porque a gente tem um péssimo hábito, que é parte do nosso sistema, de manipular as nossas memórias. Quando chega lá depois do sucesso ou do fracasso, a gente vai falar que sabia ou que não sabia. E, cara, anota, é fácil. Escreva o seu processo, saiba o que você pensou no momento da tomada de decisão, como que você chegou nela, quais eram os dados, os fatos que você tinha, e entenda que você só vai aprender dessa maneira. Eu espero que essa apresentação tenha sido útil, que eu possa ter contribuído de alguma maneira para a visão do processo de tomada de decisão. Eu fico aqui com os meus canais LinkedIn e Instagram, para quem quiser, se quiser marcar uma foto lá no Instagram e tal, eu compartilho depois. E no LinkedIn para a gente poder trocar. Muito obrigada.